Por muito tempo eu tive dificuldade para entender que eu poderia viver uma nova realidade de vida, que eu poderia crescer, me desenvolver e alcançar o extraordinário que eu sonhava, mas eu realmente não acreditava ser possível. Porque assim, eu via as pessoas ao meu redor sempre com os mesmos problemas, com as mesmas frustrações, problemas relacionados ao trabalho, aos relacionamentos, com a saúde delas, como se o destino tivesse colocado aquele fardo na vida delas e elas não tivessem comando sobre isso e não pudessem mudar, como se elas precisassem aceitar aquela realidade. E eu, de fato, tinha muita dificuldade para entender que eu poderia seguir um caminho diferente, porque aquelas frustrações que eu via ao meu redor acontecendo eram muito normalizadas, e por mais que eu tivesse um contato com algumas realidades diferentes, eu jurava que essa vida onde a possibilidade de me tornar uma pessoa realizada, disciplinada e focada, e enfim conseguir viver meus sonhos, não era possível, não era para todos. Era possível para alguns que tinham mais capacidade, que tinham um contexto favorável, que tinham as habilidades para isso, que nasceram com as características que as possibilitasse se desenvolver para isso, e que era para alguns e não para todos. Mas em 2022, exatamente 2 anos atrás, eu tive contato com a realidade de vida que Deus tinha para mim e com toda a capacidade que Ele tinha colocado dentro de mim para alcançar essa realidade. E a partir dali, tudo mudou. 2 compreensões definitivamente mudaram o rumo da minha vida. Sair de uma zona de insatisfações onde eu aceitava e tolerava inúmeras frustrações e problemas na minha vida, tá sempre desanimada, tá sempre cansada, aceitando menos do que eu poderia viver, para uma zona de realização onde eu me tornei uma pessoa focada, disciplinada, realizada e consigo fazer tudo o que me permite me aproximar de uma pessoa que eu quero me tornar, de uma realidade de vida que eu quero alcançar. E eu vou te contar como foi esse processo nesse vídeo. Mas antes disso, quero me apresentar, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Prazer, eu me chamo Natália Pérsicos e tenho como um grande objetivo de vida, me move conhecer o meu potencial intrínseco a cada dia e te levar junto comigo nesse processo de conhecer o seu potencial, de crescer, conhecer a sua melhor versão, desenvolver bons hábitos, uma mentalidade de crescimento e virtudes, valores memoráveis. Mas vamos lá. Uma coisa que eu tive que entender na minha vida é que o padrão do mundo é diferente do padrão que Deus tem para as nossas vidas. Lá em Romanos 12:2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu li isso, eu compreendi que todos os resultados que as pessoas ao meu redor viviam, aqueles resultados frustrados que elas não conseguiam ter o comando pelo que elas gostariam de viver, esses resultados eles eram frutos de uma conduta que elas aprenderam através do mundo, através do passado delas, através de experiências e não da conduta que Deus tinha para elas. Porque Deus, gente, Ele tem planos de nos fazer prosperar e não de causar danos. Tem planos de nos dar esperança e um futuro. Essa é a realidade de vida que Deus tem para nós. Deus tem o extraordinário reservado para nós. Assim como Ele colocou toda a capacidade dentro de nós para que a gente consiga nos desenvolver e alcançar esse extraordinário. E entender isso me fez despertar para não significa que eu não sou capaz de viver essa vida extraordinária, abundante e próspera que Deus tem para mim, mas sim que eu estou apenas desalinhada em questões de mentalidade, de valores, de conduta em ações, hábitos no meu dia a dia, e isso está me levando a ter essas frustrações. Mas se eu me alinhar, eu conseguirei alcançar esta realidade. E isso me despertou cada vez mais para querer buscar conhecer a verdade e a realidade de vida que Deus tinha para mim. Conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Então eu comecei uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de ler cada vez mais a Bíblia, ler inúmeros livros de desenvolvimento pessoal para me conhecer, para entender qual era a verdade. Porque prestem atenção nisso aqui, gente. O poder que nós temos de comandar a nossa vida passa a ser desenvolvido a partir do momento que nós passamos a analisar as nossas convicções até então desenvolvidas. Porque o que acontece? O contexto que nós nascemos, que nós crescemos, as pessoas que nós tivemos contato, as palavras que elas nos disseram
disseram, os ambientes que nós frequentamos, foi uma forma como nós construímos na nossa vida de interpretar a nós mesmos e a nossa realidade. Mas não significa que não existam outras formas de interpretar a realidade. E a partir desse entendimento, eu passei a me analisar as minhas convicções, analisar o que eu tinha como verdade na minha vida. Me questionar, será que essa forma de pensar é a única forma de pensar? Será que essa forma de lidar com essa situação é a única forma de lidar? É a melhor forma de lidar? Porque preste atenção, o que eu aprendi até então me trouxe até exatamente onde eu estou. Se eu quiser viver uma nova realidade de vida, eu preciso aprender sobre essa nova realidade de vida. Eu preciso me tornar uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa com uma conduta, pensamentos e hábitos que me levem a alcançar essa realidade. E isso veio como uma libertação na minha vida, porque se quem eu sou, se quem eu me construí até hoje não é quem eu gostaria de ser, não é a pessoa que eu preciso ser para alcançar essa nova realidade, eu posso me mudar, eu posso me tornar a pessoa que alcança essa realidade. E quanto mais eu lia e aprendia sobre comportamento humano, sobre a capacidade humana, eu entendi que nós não temos controle de onde nós vamos nascer, com quem nós vamos conviver até esse momento de consciência, a realidade de vida, o que vai nos acontecer nesses momentos, mas nós podemos, a partir do momento que nós tomamos consciência de que nós podemos ter o comando das nossas vidas, nós podemos ir na direção dessas crenças que nos impedem de crescer, desses comportamentos que nós temos que são inadequados, indesejados, disfuncionais a esse crescimento e esses valores incoerentes. Por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida, mas eu percebi que para crescer e me desenvolver, eu precisaria desenvolver a comunicação. Para que eu conseguisse me tornar uma pessoa em crescimento, eu precisaria aprender a ter o hábito da leitura. Para conseguir todos os dias ter mais qualidade, produtividade no que eu estava fazendo e foco, autocontrole, eu precisaria desenvolver perseverança com bons hábitos de sono, de alimentação, de exercício, assim como eu precisaria perseverar na renovação da minha mente. Todos os dias, gente, depois que eu tomei consciência desse processo, eu tive que ir na direção dos meus medos. Todos os dias eu tive que perceber, quando eu estava fazendo as coisas, que pensamentos que me impediam de fazer o que eu queria fazer, que crenças que eu tinha que eram disfuncionais. Dia após dia, ir trabalhando. Só que a gente só consegue conhecer essas crenças quando a gente vai na direção do que é desafiador, quando a gente vai na direção do crescimento, quando a gente decide se melhorar e se desenvolver. Ali que a gente percebe exatamente o que está nos impedindo de crescer. E encarando isso, a gente consegue desenvolver, trabalhar, trocar crenças disfuncionais por crenças de comando, pela mentalidade que Deus quer que a gente tenha. Por exemplo, por muito tempo o medo me impedia de fazer coisas novas, coisas diferentes, o medo de falhar. Só que eu compreendi que, cara, se eu tô começando isso, eu preciso aceitar uma posição de que eu não vou ser boa nisso. Eu preciso entender que vai ser desconfortável porque de fato é algo novo. Eu preciso entender, lá em 2 Timóteo 1,7, se eu não me engano, que Deus não me deu espírito de medo, mas sim de amor, poder e equilíbrio. E isso não significa não ter medo. Nós vamos ter medo, mas Deus me deu espírito de poder, de equilíbrio e de amor, de comando pela minha vida. Deus me deu o espírito onde eu consigo desenvolver a coragem e as características necessárias para enfrentar todo esse desconforto e esse processo desconfortável. Eu entendi que coragem não é não ter medo, mas sim ir na direção dos teus medos não significa, nossa, eu tenho medo de falar em público, vou lá dar uma palestra. Não significa isso. Mas sim que você comece gradativamente indo na direção desses medos. Então, sei lá, dá um bom dia pro porteiro, fala com sua amiga que você não falava, sei lá, vai se expondo a esses medos, porque é a partir desse momento que você se expõe gradativamente que você vai construindo essa confiança, essa libertação desses medos. E aí você consegue cada vez mais conceber a sua capacidade de ir além. É assim pra tudo na vida, é uma construção. Muitas pessoas perguntam, né, como que eu faço pra me sentir de uma forma diferente? Talvez você tenha buscado alguns prazeres, talvez você tenha buscado algumas coisas que de fato amenizem a sua dor, mas o que de fato te faz se sentir uma pessoa diferente, com uma identidade virtuosa, com uma identidade de confiança e realizado pela vida que você tá construindo, é ir na direção dos teus medos. É fazer o que você sabe que
vai te levar para a realidade que você quer alcançar. Somente quando a gente faz isso que a gente constrói essa confiança necessária para acreditar que nós somos capazes de ir além. E na prática, a gente precisa fazer isso com todas as áreas da nossa vida, não simultaneamente. Eu fui encarando uma de cada vez. Eu comecei com os meus hábitos, depois eu passei para o profissional, para os relacionamentos. Eu vou atacando uma coisa de cada vez, mas em algum momento eu vou estar muito mais realizada. Eu sei que no futuro eu vou estar muito melhor, vivendo o extraordinário ainda maior. Hoje eu já considero que eu vivo extraordinário, porque para mim encarar tudo isso é extraordinário. Me tornar uma pessoa melhor do que eu fui ontem, dia após dia, isso para mim é incrível. Eu cheguei à conclusão que é como você subir uma escada, degrau por degrau, onde você tá numa zona de insatisfação, que também é uma zona de conforto, uma zona conhecida. Só tem esse nome confortável porque é conhecida, porque o que é fácil para você, você já sabe fazer, tá tudo certo ali. O que não tá certo é porque você tá insatisfeito, você sabe que poderia viver algo maior, mas que para isso você vai ter que subir esses degraus. E esses degraus eu gosto de chamar de zona de desconforto. Pagar o preço é o momento em que você precisa encarar as suas resistências, encarar seus medos, encarar suas frustrações, encarar a dor, para que então você encontre a zona de realização lá em cima da escada. E esse ciclo se repete em todas as áreas da nossa vida que nós precisamos crescer e nos desenvolver. Só que quando chega a hora de colocar isso em prática, as pessoas paralisam. Elas não querem encarar a dor e o sofrimento para depois conseguir alcançar a realização. E eu entendi que era uma decisão que eu precisaria tomar. Pagar esse preço, encarar esse desconforto que me faria encontrar a realização. Só que nesse momento eu entendi também que esse desconforto aqui me faz crescer em termos de valores, me tornar uma pessoa perseverante, realizada, disciplinada, focada, constante, porque só assim a gente cresce. Esse desconforto me construiria em termos de valores. Já esse desconforto desse outro lado da escada me faria sempre estar estagnada, sempre frustrada, com os mesmos problemas, vivendo uma vida menor do que eu poderia viver, porque quando a gente não encara essas frustrações da nossa vida, a gente guarda elas, a gente coloca elas debaixo de um tapete. E por não encarar essa dor, esse sofrimento, por saber que eu precisaria fazer isso, mas não estar fazendo, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar prazeres para amenizar essa dor. E por isso que inúmeras pessoas entram em ciclos viciosos, em jogos, prazeres, séries, celular, comida, desenvolvem inúmeras doenças na vida. E eu entendi que quando eu não encaro o meu processo de crescimento, a consequência negativa é muito pior. O arrependimento, as doenças no futuro, é tudo muito pior do que encarar a dor, de encarar esse processo de crescimento. E por que essa decisão ficou tão clara na minha mente? Porque eu tenho plena consciência de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, lá em Gênesis está escrito. E Deus é o maior dos criadores, e Ele nos criou para criar. Os inúmeros livros que eu li me permitiram perceber que é natural que o ser humano esteja em seu processo natural de crescimento, em que ele esteja buscando se desenvolver. O ser humano é movido por um desafio. Se você não busca desafio, você acaba encontrando inúmeros problemas. Eu te juro, o ser humano não consegue ficar parado. Se pergunte por aí, eu também me fiz essa pergunta um tempo atrás. Será que essa felicidade nesses momentos de prazer, no final de semana, quando eu tô só assistindo séries no final do dia, será que é tudo de prazer que eu posso ter na minha vida? Será que eu preciso sofrer para encontrar esse prazer? Essa não é a única verdade, essa não é a única realidade. A verdadeira realização, ela é encontrada quando nós estamos em nosso processo natural de crescimento, quando nós estamos encarando essas dores, encarando esses medos, vencendo e nos tornando seres humanos melhores, para nós, para as pessoas ao nosso redor e para o mundo. Por isso que tantas pessoas entram em vícios e isso desencadeia tantos problemas no futuro. Pouco nunca é o suficiente. Elas precisam de mais e mais e mais prazer. Só que quando você encontra o que é realização, você vai encontrar satisfação nisso. Você vai entender que você pode se sentir feliz com quem você é. E nesse momento eu vou te dar alguns conselhos que fizeram a diferença para que eu entrasse nesse processo de crescimento. E o primeiro deles é ter clareza de onde eu queria chegar, de quem eu queria me tornar. Claro que eu conheci a realidade de vida que Deus tinha para mim. Nesse momento eu compreendi que eu poderia ser tudo que Deus disse que eu poderia ser. Eu poderia fazer e ter tudo que Deus disse que eu poderia fazer e ter. Então eu coloquei um sonho muito grande, que o sonho muito grande, inclusive, na verdade, vocês estão vendo agora. É eu estar aqui nesse apartamento, com minha independência, conseguindo ser disciplinada, realizada e focada. E, gente, sim,
Eu sonhava isso pra minha vida inteira e eu consegui aos 20 anos e eu nem acredito até hoje. Mas a partir desse momento eu compreendi, meus sonhos já aumentaram muito mais porque eu entendi, quando eu conheci a minha capacidade de autocomando, que eu poderia crescer, eu entendi que eu poderia ir muito além e meus sonhos aumentaram cada vez mais, e é isso que vai acontecer na sua vida. A partir do momento que você entende que pode chegar até aqui, quando você chega, você entende que pode chegar até aqui e depois aqui e depois aqui, e o céu é o limite. E por que é importante ter clareza de onde você quer chegar e quem você quer se tornar? Porque a partir do momento que você entende isso, você também consegue entender que você pode trabalhar por uma vida desejada e não por uma vida tolerada. Apenas quando a gente tem clareza disso que a gente consegue entender o que se encaixa na vida que nós queremos e o que não se encaixa mais. É como você ir num shopping com a sua amiga e disser assim: qual desses looks aqui é o melhor? A primeira pergunta que ela vai fazer pra você é: tá, mas qual é a ocasião? Qual é a referência que você tem? Porque aí ela vai conseguir dizer: não, então esse aqui tem esses prós e esses contras. Isso aqui tem esses prós e esses contras. Talvez seja mais interessante você escolher isso e não isso. Ou o contrário. Enfim, você só sabe o que é melhor pra você quando você sabe onde você quer chegar. E a partir dali você vai saber exatamente quais as ações que se alinham a essa realidade. E já entramos no segundo conselho. Você vai usar todos os seus dias para se dar evidências de que você está conseguindo se tornar essa pessoa, que você está conseguindo alcançar essa realidade. Isso é muito forte para você. Você quer realmente viver isso. Então, todos os dias você vai perceber esses pequenos progressos, porque são eles que fazem com que você crie essa confiança de que você vai conseguir alcançar essa verdade de vida. Tudo que a gente faz dia após dia soma. E a diferença entre as pessoas que alcançaram esse sucesso e as pessoas que não conseguiram alcançar são que essas pessoas estão se trabalhando, se melhorando e se empenhando para construir provas no lado da balança que leva elas a encarar essa realidade, a entender que elas estão se aproximando e a construir essa verdade de vida. Outro conselho: você vai a partir de hoje usar dos teus dias para se lapidar, para se conhecer, para entender o que não é mais coerente com essa realidade de vida que você quer alcançar. Quais são as características que você precisa mudar dentro de você, os hábitos, porque antes da gente colocar coisas novas dentro de uma gaveta, a gente precisa abrir ela, ver que ela tá cheia e tirar o que não condiz mais. Então, você precisa se lapidar. É como se você fosse uma escultura perfeita, só que a vida te construiu com inúmeras arestas pontiagudas e você precisa conhecer essas arestas para lapidar elas, para tirar, conhecer a perfeição, a criação perfeita de Deus, que é você. Você tem todo esse potencial, só que você precisa conhecer a cada dia. Eu levei 2 anos e sigo em construção, em lapidação, em várias características, aprendendo a dominar meu ego, meu orgulho e todos os subprodutos dele: mentira, ofensa, perdão, falta de perdão no caso. Aprender a lidar com as minhas emoções, com meus sentimentos e como comandar o ambiente para entender o que eu deixaria e permitiria entrar na minha mente como pensamentos. Quais pensamentos que eu estaria alimentando? Tudo isso foi fundamental. E desenvolver essa mentalidade e esses valores com certeza me ajudou a construir uma rotina que me ajudasse, que me aproximasse a cada dia dos meus objetivos, fizesse meu corpo e minha mente trabalhar ao meu favor e não contra mim, que eu pudesse usar com inteligência todo o potencial do meu corpo e da minha mente. Então esses foram alguns pilares que me sustentaram para conseguir encarar esse desconforto, que sustentaram essa minha escada do crescimento. E caso tu esteja me acompanhando há mais tempo ou também você me acompanha lá no meu Instagram, você sabe que eu tenho passado os últimos meses desenvolvendo um projeto, o Núcleo de Progresso, que é o meu curso onde eu te ensino a construir esses pilares que vão te fazer crescer na vida, aprender a gostar do que te faz crescer. O NP é realmente o projeto da minha vida, é um grande sonho estar podendo externalizar tudo isso que eu aprendi ao longo de 2 anos, me construindo todo esse processo de autoconhecimento, de lapidação, de construir esses pilares, tudo que eu absorvi nos inúmeros livros que eu li e pude aplicar na vida e criar conexões e lapidar e criar uma direção mesmo assertiva para poder transformar a vida de vocês assim como eu transformei a minha. Gente, é um sonho mesmo colocar esse projeto no mundo e poder gerar essa transformação nas pessoas, porque eu vi o quanto isso me transformou.
Eu vi o quanto tudo, entrar nessa jornada de crescimento mudou o rumo da minha vida. E hoje eu tenho plena consciência de que o meu futuro vai ser cada vez mais extraordinário, porque eu entendi que o poder tá nas minhas mãos. Eu aprendi a assumir o comando da minha vida e eu tenho certeza que você também pode aprender isso. Porque viver o extraordinário, gente, é uma decisão de ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. Dia após dia. É uma construção, assim como foi comigo, também será com você e é possível para você. E não é mais um curso de produtividade com dicas superficiais de hábitos, enfim, e técnicas. É um curso realmente profundo, porque comigo não foi superficial, foi uma mudança de dentro para fora. Foi uma mudança com uma decisão, uma mudança de longo prazo que eu tô fazendo na minha vida. Então, eu não poderia ser superficial. Eu desenvolvi toda uma metodologia, um passo a passo, um direcionamento, construí um ambiente para que você lá dentro se desenvolva a níveis absurdos. Literalmente é o núcleo de progresso. E você vai poder entrar no núcleo de progresso no dia 16/9. Eu vou fazer um grande desafio, um aulão. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô fazendo inúmeros desafios semanais com as pessoas para que elas consigam já ter essas pílulas de que elas podem ter o comando da vida delas. Então eu tô dando todo um direcionamento e a cada semana os desafios vão se tornando cada vez mais complexos. E no dia 16/9 vai ser o grande desafio, onde eu vou te mostrar quais são exatamente esses 3 pilares que me ajudaram a assumir o comando da minha vida e a alcançar o extraordinário, e com certeza você vai conseguir fazer isso ainda este ano. E no final desse aulão do grande desafio, no dia 16/9, que vai acontecer às 19 horas aqui no meu canal do YouTube, você vai receber o link de acesso para o núcleo de progresso. Inclusive, se tu quiser receber mais informações, participar desses desafios e no dia também receber o link desse aulão, inclusive eu vou deixar o link da zona de crescimento aqui na descrição do vídeo, porque no dia eu vou enviar lá o link de acesso tanto do grande desafio quanto do núcleo de progresso. Então lá você vai ficar por dentro de todas as informações também. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha contribuído na sua vida de alguma forma. E antes de finalizar, eu quero te fazer um questionamento. Sempre que eu era desafiada a algum novo objetivo, eu me fazia uma pergunta assim, né? Será que eu vou ser capaz? Será que isso é pra mim? Mas a partir do momento que eu tive contato com uma mentalidade de crescimento, eu passei a me perguntar quem eu preciso me tornar e o que eu preciso fazer para isso acontecer. O que as pessoas que já chegaram lá fazem que eu não sei, que eu não faço. A pergunta, quando ela muda, você compreende e consegue conceber que o poder de comando tá com você. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte este vídeo, compartilha, deixa nos comentários o que você achou, se ele agregou em você, se você tem alguma dúvida, se você quer agregar com alguma coisa também, com algum questionamento, com alguma frase, pode ficar livre. Inclusive também, gente, se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber todos os próximos conteúdos, porque isso me ajuda muito ao YouTube entender que meus vídeos são relevantes e ele entregar para mais pessoas e mais pessoas serem impactadas por esse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.